Jeremias capítulo 36. Baruque lê as mensagens do Senhor. No 4º ano do reinado de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, o Senhor deu esta mensagem a Jeremias: Pegue um rolo e escreva nele todas as minhas mensagens contra Israel, Judá e as outras nações. Comece com a primeira mensagem do tempo de Josias e escreva todas até hoje. Talvez o povo de Judá se arrependa ao ouvir novamente todas as coisas terríveis que planejei para eles. Então perdoarei sua maldade e seus pecados. Jeremias mandou chamar Baruque, filho de Nerias, e enquanto Jeremias ditava para ele todas as profecias que o Senhor lhe tinha dado, Baruque as escrevia no rolo. Depois Jeremias disse a Baruque: Estou preso aqui e não posso ir ao templo. Portanto, vá você ao templo no próximo dia de jejum e leia as mensagens do Senhor que ditei para que as escrevesse no rolo. Leia as mensagens para o povo de todas as cidades de Judá que estiver no templo. Quem sabe eles abandonem seus maus caminhos e peçam perdão ao Senhor antes que seja tarde demais, pois o Senhor os ameaçou com sua ira ardente. Baruque, filho de Nerias, fez tudo conforme Jeremias lhe ordenou e leu as mensagens do Senhor para o povo que estava no templo. Fez isso no dia de um jejum sagrado, no final do outono, no 5º ano do reinado de Jeoaquim, filho de Josias. Gente de todas as cidades de Judá tinha ido a Jerusalém para participar da adoração no templo naquele dia. Baruque leu para todo o povo as palavras de Jeremias escritas no rolo. Estava diante da sala de Gemarias, filho do secretário Safã. A sala ficava no pátio superior do templo, perto do portão novo. Quando Micaías, filho de Gemarias e neto de Safã, ouviu as mensagens do Senhor escritas no rolo, desceu à sala do secretário no palácio, onde estavam reunidos os oficiais administrativos. Lá estavam o secretário Elisama, Delaías, filho de Semaías, Eunatã, filho de Aquibor, Gemarias, filho de Safã, Zedequias, filho de Hananias e todos os outros oficiais. Quando Micaías lhes falou das mensagens que Baruque estava lendo para o povo, os oficiais enviaram Jeude, filho de Netaías, neto de Selemias e bisneto de Cusi, para dizer a Baruque: Venha e leia as mensagens para nós também. Então Baruque, filho de Nerias, pegou o rolo e foi até eles. Sente-se e leia o rolo para nós, disseram os oficiais, e Baruque fez o que pediram. Quando ouviram as mensagens, olharam uns para os outros assustados. Precisamos relatar ao rei o que ouvimos, disseram a Baruque. Mas, primeiro, diga-nos como você recebeu essas mensagens. Vieram diretamente de Jeremias? Baruque explicou. Jeremias as ditou e eu as escrevi com tinta neste rolo, palavra por palavra. Você e Jeremias devem se esconder, os oficiais disseram a Baruque. Não digam a ninguém onde estão. Então os oficiais deixaram o rolo guardado na sala do secretário Elisama e foram contar ao rei o que tinham ouvido. O rei Jeoaquim queima o rolo. O rei mandou Jeude buscar o rolo. Jeude o levou da sala do secretário Elisama e o leu para o rei e para todos os oficiais presentes. Era final do outono e o rei estava numa parte do palácio, usada durante o inverno, sentado diante de um braseiro para se aquecer. Cada vez que Jeude terminava de ler 3 ou 4 colunas, o rei pegava uma faca, cortava aquela parte do rolo e a jogava no fogo. Assim, pedaço por pedaço, o rolo inteiro foi queimado. Nem o rei nem seus servos mostraram qualquer sinal de medo ou remorso diante do que tinham ouvido. Mesmo quando Eunatã, Delaías e Gemarias imploraram ao rei que não queimasse o rolo, ele não lhes deu atenção. Em seguida, o rei ordenou a seu filho Jerameel, a Seraías, filho de Asriel, e a Selemias, filho de Abidiel, que prendessem o profeta Jeremias e seu secretário Baruque. O Senhor, porém, os tinha escondido. Jeremias reescreve o rolo. Depois que o rei havia queimado o rolo no qual Baruque tinha escrito as palavras de Jeremias, o Senhor deu esta mensagem a Jeremias: Pegue outro rolo e escreva novamente tudo o que estava no primeiro rolo, que o rei Jeoaquim queimou. Depois diga ao rei:
Assim diz o Senhor, você queimou o rolo porque ele dizia que o rei da Babilônia destruiria esta terra e acabaria com as pessoas e os animais. Agora, assim diz o Senhor a respeito de Jeoaquim, rei de Judá. Ele não terá herdeiros para se sentarem no trono de Davi. Seu corpo será lançado fora e não será enterrado. Ficará exposto ao calor do dia e à geada da noite. Castigarei o rei, sua família e seus servos por seus pecados. Derramarei sobre eles e sobre todos os habitantes de Jerusalém e de Judá todas as calamidades que prometi, pois não quiseram dar ouvidos às minhas advertências. Então Jeremias pegou outro rolo e ditou novamente a seu secretário Baruque, filho de Nerias. Escreveu tudo o que estava no rolo que o rei Jeoaquim havia queimado. Desta vez, porém, acrescentou muitas outras coisas. Jeremias, capítulo 37. Zedequias manda chamar Jeremias. Zedequias, filho de Josias, foi sucessor de Joaquim, filho de Jeoaquim, no trono de Judá. Foi nomeado por Nabucodonosor, rei da Babilônia. Mas nem Zedequias, nem seus servos, nem o povo que restou na terra de Judá deram ouvidos ao que o Senhor tinha dito por intermédio do profeta Jeremias. Ainda assim, o rei Zedequias enviou Jucal, filho de Selemias, e o sacerdote Sofonias, filho de Mazeías, para pedirem a Jeremias: ore por nós ao Senhor nosso Deus. Jeremias ainda não havia sido preso, de modo que podia circular livremente entre o povo. Nessa época, o exército do faraó do Egito partiu de sua terra, preparado para guerrear. Quando o exército babilônio soube disso, suspendeu o cerco de Jerusalém. Então o Senhor deu esta mensagem a Jeremias: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: o rei de Judá os enviou para me consultar a respeito do que acontecerá. Digam-lhe: embora o exército do faraó tenha vindo para ajudá-los, logo voltará ao Egito. Os babilônios retornarão, conquistarão esta cidade e a queimarão de alto a baixo. Assim diz o Senhor: não se iludam imaginando que os babilônios foram embora para sempre. Eles voltarão, ainda que vocês destruíssem todo o exército babilônio e restasse apenas um punhado de sobreviventes feridos. Eles sairiam de suas tendas e queimariam esta cidade de alto a baixo. Jeremias é preso. Quando o exército babilônio se retirou de Jerusalém por causa do exército do faraó, que se aproximava, Jeremias resolveu sair da cidade para ir ao território de Benjamim e tomar posse de sua propriedade ali, entre seus parentes. Quando passava pelo portão de Benjamim, um guarda o prendeu e disse: você está desertando para o lado dos babilônios. O guarda que o prendeu foi Jerias, filho de Selemias e neto de Hananias. Não é verdade, disse Jeremias. Não estou desertando para o lado dos babilônios. Jerias, porém, não deu ouvidos e levou Jeremias aos oficiais. Eles ficaram furiosos com Jeremias e mandaram açoitá-lo e prendê-lo na casa do secretário Jonatas, que havia sido transformada em prisão. Jeremias foi colocado numa cela do calabouço e ali ficou por muitos dias. Mais tarde, em segredo, o rei Zedequias mandou buscar Jeremias e levá-lo ao palácio, onde lhe perguntou: você tem alguma mensagem do Senhor? Sim, tenho, disse Jeremias. Você será entregue ao rei da Babilônia. Então Jeremias perguntou ao rei: que crime cometi? O que fiz contra o rei, contra seus servos ou contra o povo para ser preso? Onde estão seus profetas que lhe disseram que o rei da Babilônia não atacaria nem o rei, nem esta terra? Suplico que me ouça, ó meu senhor, o rei. Não me mande de volta para o calabouço na casa do secretário Jonatas, pois morrerei naquele lugar. Então, o rei Zedequias ordenou que Jeremias fosse levado ao pátio da guarda do palácio e ficasse preso ali. O rei também ordenou que Jeremias recebesse um pão fresco diariamente, enquanto houvesse pão na cidade. Assim, Jeremias foi colocado na prisão do palácio. Jeremias, capítulo 38. Jeremias no poço. Cefatias, filho de Matã, Gedalias, filho de Pazur, Jucal, filho de Semelias, e Pazur, filho de Maquias, ouviram o que Jeremias dizia a todo o povo. Assim diz o Senhor: todos que ficarem em Jerusalém morrerão por guerra, fome ou doença, mas os que se renderem aos babilônios viverão. A recompensa deles será a vida, eles viverão. Assim diz o Senhor: a cidade de Jerusalém certamente será entregue ao exército do rei da Babilônia, que a conquistará. Então, esses oficiais foram ver o rei e disseram: esse homem deve morrer,
Suas palavras vão desanimar os poucos soldados que restam, bem como todo o povo. Ele não busca o bem, mas a desgraça da nação. O rei Zedequias concordou e disse: façam o que quiserem com ele, não posso impedi-los. Então os oficiais tiraram Jeremias de sua cela e o baixaram por meio de cordas para dentro de um poço vazio no pátio da prisão. O poço pertencia a Malquias, membro da família real. Não tinha água, mas havia uma camada de lama no fundo, e Jeremias ficou atolado nela. O etíope Ebed-Meleque, oficial importante da corte, soube que Jeremias estava no poço. Naquele momento, o rei julgava um caso junto ao portão de Benjamim. Então, Ebed-Meleque saiu apressadamente do palácio para falar com ele. Ó meu senhor, o rei, disse, estes homens fizeram muito mal em colocar o profeta Jeremias no poço. Logo ele morrerá de fome, pois não há mais pão na cidade. Então o rei disse a Ebed-Meleque: leve 30 homens sob suas ordens e tire Jeremias do poço antes que ele morra. Ebed-Meleque levou os homens e foi à sala do palácio debaixo da tesouraria, onde encontrou alguns pedaços de pano e roupas velhas. Levou-os até o poço e por meio de cordas os desceu para Jeremias. Ebed-Meleque disse a Jeremias: coloque os pedaços de pano debaixo dos braços para que as cordas não o machuquem. Quando Jeremias estava pronto, puxaram-no para cima. Jeremias foi levado de volta para o pátio da guarda e permaneceu preso ali. Zedequias interroga Jeremias. Certo dia, o rei Zedequias mandou buscar Jeremias para se encontrar com ele na terceira entrada do templo do Senhor. Quero lhe fazer uma pergunta, disse o rei. Não tente esconder a verdade. Jeremias disse: se eu lhe disser a verdade, você me matará, e se eu lhe der conselhos, você não me ouvirá. Então o rei Zedequias lhe prometeu em segredo: tão certo como vive o Senhor que nos criou, não o matarei, nem o entregarei aos homens que desejam tirar sua vida. Então Jeremias disse a Zedequias: assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, o Deus de Israel: se você se render aos oficiais babilônios, você e sua família viverão, e a cidade não será queimada. Mas, se não se render, não escapará. A cidade será entregue aos babilônios, e eles a queimarão de alto a baixo. Tenho medo de me render, disse o rei, pois pode acontecer de os babilônios me entregarem aos judeus que passaram para o lado deles. Quem sabe que crueldade farão comigo? Jeremias respondeu: você não será entregue a eles se obedecer ao Senhor. Sua vida será poupada e tudo lhe irá bem. Mas se não quiser se render, foi isto que o Senhor me revelou: todas as mulheres que restaram em seu palácio serão trazidas para fora e entregues aos oficiais do exército babilônio. Então as mulheres lhe dirão: que belos amigos você tem. Traíram você e o enganaram. Quando seus pés atolaram na lama, abandonaram-no à própria sorte. Todas as suas esposas e todos os seus filhos serão levados pelos babilônios, e você não escapará. Será capturado pelo rei da Babilônia, e esta cidade será queimada de alto a baixo. Então Zedequias disse a Jeremias: se alguém souber dessa conversa, você morrerá. Pode ser que meus oficiais fiquem sabendo que falei com você e digam: conte-nos sobre o que você e o rei conversaram. Se não nos contar, o mataremos. Se isso acontecer, diga-lhes apenas que suplicou para não ser levado de volta ao calabouço de Jonatas, pois tem medo de morrer ali. De fato, pouco depois, os oficiais do rei foram ver Jeremias e lhe perguntaram por que o rei tinha mandado chamá-lo. Jeremias, porém, seguiu as instruções do rei e os oficiais foram embora sem descobrir a verdade. Ninguém tinha ouvido a conversa entre Jeremias e o rei. Jeremias continuou preso no pátio da guarda até o dia em que Jerusalém foi conquistada. Jeremias, capítulo 39. A queda de Jerusalém. Em janeiro do 9º ano do reinado de Zedequias, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, chegou com todo o seu exército para cercar Jerusalém. 2 anos e meio depois, em 18 de julho, no 11º ano do reinado de Zedequias, foi aberta uma brecha no muro da cidade. Todos os oficiais do exército babilônio entraram e se sentaram junto ao portão do meio. Nergal-Sarezer, de Sangar, Nebo-Sarzequim, um dos chefes dos oficiais, Nergal-Sarezer, conselheiro real, e todos os outros oficiais do rei da Babilônia. Zedequias, o rei de Judá, e todos os soldados fugiram quando viram que os babilônios tinham invadido a cidade. Esperaram até o anoitecer, passaram pelo portão entre os 2 muros atrás do jardim do rei e fugiram em direção ao vale do Jordão.
Contudo, os soldados babilônios os perseguiram e alcançaram o rei Zedequias nas planícies de Jericó. Eles o capturaram e o levaram a Nabucodonosor em Ribla, na terra de Ramate. Ali o rei da Babilônia sentenciou Zedequias. Obrigou Zedequias a testemunhar a matança de seus filhos e de todos os nobres de Judá. Depois, arrancou seus olhos, o prendeu com correntes de bronze e o levou para a Babilônia. Os babilônios queimaram Jerusalém, incluindo o palácio real e as casas do povo, e derrubaram os muros da cidade. Nabuzaradá, capitão da guarda, deportou para a Babilônia o restante do povo que havia ficado na cidade, os desertores que tinham passado para seu lado e todos os outros sobreviventes. Permitiu, no entanto, que alguns dos mais pobres ficassem na terra de Judá para cuidar dos vinhedos e dos campos. Jeremias permanece em Judá. O rei Nabucodonosor tinha ordenado a Nebuzaradá, capitão da guarda, que encontrasse Jeremias. Cuide que ele não seja ferido, disse. Tome conta dele e providencie tudo o que ele pedir. Então, Nebuzaradá, capitão da guarda, Nebuzasbá, um dos chefes dos oficiais, Nergal-Sarezer, conselheiro real, e os outros oficiais do rei da Babilônia mandaram tirar Jeremias da prisão, entregaram-no aos cuidados de Gedalias, filho de Aicã e neto de Safã, que o levou para sua casa. Jeremias permaneceu em Judá no meio de seu povo. Enquanto Jeremias ainda estava na prisão, o Senhor lhe tinha dado a seguinte mensagem: diga ao etíope Ebed-Meleque, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: farei a esta cidade tudo o que prometi, enviarei calamidade e não o bem. Você haverá ser destruída, mas eu o livrarei daqueles que você tanto teme, porque confiou em mim. Darei a você sua vida como recompensa. Eu o resgatarei e o protegerei. Eu, o Senhor, falei.